Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. Olha essa dica que eu vou te dar no vídeo de hoje, só para quem ficar até o final. Detalhes na leitura da questão fazem toda a diferença. Muitas vezes ali durante uma prova, durante um vestibular, durante um concurso, qualquer coisa que você esteja fazendo, o ambiente ao redor acaba nos perturbando. Isso se você não é uma pessoa extremamente treinada, porque isso desenvolve. Você consegue desenvolver foco, você consegue desenvolver concentração, isso tudo é treino. E aí, a falta de percepção de detalhes fazem com que uma questão que é super simples pareça uma questão absurdamente complexa. Como é que é, professor? Essa questão é super simples. Vamos ler comigo o enunciado? Federal do Rio Grande do Sul, 2013, considere a reação abaixo. Olha só, o cara deu aqui a reação pra gente. Analisando as propriedades das substâncias participantes dessa reação, verificou-se que uma delas apresenta o seguinte diagrama quando submetida a processos de mudanças de estado físico. A substância participante da reação que corresponde ao diagrama ao lado é: qual dessas 5 substâncias que estão aqui na reação tem esse diagrama de mudança de estado físico? Ou seja, qual substância que se encaixaria aqui? Bom, para a gente começar, todos vocês lembram que neste diagrama aqui, nós temos a substância no estado sólido. Aqui a substância está mudando de sólido para líquido, está acontecendo o processo de fusão, e a fusão está ocorrendo nessa temperatura, menos 78. Aqui a substância está no estado líquido e aqui a substância ela se encontra em ebulição. Está aqui então a temperatura de ebulição da substância. Qual dessas 5 substâncias tem esse gráfico? Nossa, professor! Essa questão ela está exigindo que eu decore o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada substância. Como é que eu vou decorar isso, professor? Eu sei o da água. Da água é 0 graus, né, o ponto de fusão, e o ponto de ebulição da água, prof, é 100 graus. Isso aí eu sei, é de boa. Mas as outras substâncias a gente precisa saber de cabeça, professor? Não. E aí que eu falo para vocês. O aluno desatento, ele pensaria isso nessa questão. Ele pensaria que ele precisaria decorar as temperaturas de fusão e ebulição de cada uma das substâncias, senão ele não conseguiria responder a questão de forma efetiva. Quando, na realidade, outro detalhe que a galera poderia pensar: ah, esse gráfico aqui, professor, ele é um gráfico de uma substância pura. Ok. Substância pura, temperatura constante durante a fusão, temperatura constante durante a ebulição. Isso caracteriza uma substância pura. Só que cada uma dessas substâncias, gente, isoladamente, ela é pura. Se ela estiver sozinha, né, sem estar no contexto da reação, ela é pura. Então isso não é critério de desempate. O segredo estava em você avaliar o estado físico das substâncias. Essa letrinha minúscula aqui, ó, galerinha, que está do lado da substância, que muitas vezes passa batido. É verdade, né, professor? Eu estou vendo aqui, ó, que tem substância sólida, 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 gás e líquido. Tá, professor, olhei o estado físico, mas o que isso quer dizer? Olha para isso aqui, galera. Ponto de ebulição igual a menos 33 graus. Ponto de fusão igual a menos 78 graus. Essa substância ela tem um PF, um ponto de fusão e um ponto de ebulição muito baixos. Os pontos de fusão e ebulição são muito baixos. Isso aqui caracteriza gases, galera. Substâncias no estado gasoso é que tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição baixo. Quando você considera essas substâncias aí nas condições normais, aí, condições brandas de temperatura, de pressão. Então, quando você pensa em um gás, você está pensando numa substância que é muito difícil de fazê-la ferver, quanto mais congelar.
Pontos de fusão e pontos de ebulição muito baixos caracterizam substâncias no estado gasoso, letra D. Ou seja, eu não precisei em nenhum momento decorar o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada uma dessas substâncias. Eu precisei apenas lembrar de uma propriedade básica da matéria, que substâncias no estado gasoso têm baixos pontos de fusão e baixos pontos de ebulição. Era só isso. Não era uma questão simples, galera, mas detalhes na química fazem toda a diferença. Na hora de estudar, meu querido aluno, qual é a lição que essa questão nos traz? Na hora de estudar, preste atenção nos detalhes. A maioria das pessoas não atentam a isso e muitas vezes esse detalhe, como por exemplo nessa questão, fez toda a diferença, beleza? Conseguiram compreender a explicação, gente? Ficou tranquilo? Ficou de boa? Quando vocês leram inicialmente essa questão, vocês acharam ela fácil, média ou difícil? Agora que eu já resolvi, eu vou dizer que é fácil, mas eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam do nível dela, considerando antes da minha resolução e considerando a tua base de conhecimento. Coloca aqui para mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Logo mais vejo vocês no próximo vídeo do canal. Grande abraço e até lá, gente. Valeu!